Capítulo 6. Da liberdade provisória com ou sem fiança. 321. Ausentes requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 deste Código e observados os critérios constantes no artigo 382 deste Código. 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas. 323. Não será concedida fiança nos crimes de racismo, nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos. Nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. 324. Não será igualmente concedida fiança aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedido ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se refere o artigo 327 a 328 deste Código, em caso de prisão civil ou militar, quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites. Inciso 1. De 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não for superior a 4 anos. Inciso 2. De 10 a 200 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos. Parágrafo 1º. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada na forma do artigo 350 deste Código, reduzida até o máximo de 2/3 ou aumentada em até 1000 vezes. Parágrafo 2º revogado. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, a circunstância indicativa de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até final julgamento. 327. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos de inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida por quebrada. 328. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebrantamento da fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. 329. Nos juízos criminais e delegacias de polícia haverá um livro especial com termos de abertura e de encerramento numerado e rubricado em todas as suas folhas pela autoridade, destinado especialmente aos termos de fiança. O termo será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade por quem prestar a fiança, e dele extrair-se-á certidão para juntar-se aos autos. Parágrafo único. O réu e quem prestar fiança serão pelo escrivão notificados das obrigações da sanção prevista nos artigos 327 e 328, o que constará dos autos. 330. A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual, municipal ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar. Parágrafo 1º. A avaliação de imóvel, de pedras, objetos ou metais preciosos será feita imediatamente por perito nomeado pela autoridade. Parágrafo 2º. Quando a fiança consistir em caução de títulos da dívida pública, o valor será determinado pela sua cotação em bolsa e, sendo nominativos, exigir-se-á prova de que se acham livres de ônus. 331. O valor em que consistir a fiança será recolhido à repartição arrecadadora federal ou estadual ou entregue ao depositário público, juntando-se aos autos os respectivos conhecimentos. Parágrafo único. Nos lugares em que o depósito não se puder fazer de pronto, o valor será entregue ao escrivão ou à pessoa abandonada, a critério da autoridade, e dentro de 3 dias dar-se-á ao valor o destino que lhe assina este artigo, o que tudo constará do termo de fiança. 332. Em caso de prisão em flagrante, será competente para conceder a fiança a autoridade que presidiu ao respectivo auto, e em caso de prisão por mandado, o juiz que o houver expedido, a autoridade judiciária ou policial a quem tiver sido requisitada a prisão. 333. Depois de prestada a fiança, que será concedida independentemente de audiência do Ministério Público, este terá vista do processo a fim de requerer o que julgar conveniente.
334. A fiança poderá ser prestada enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória. 335. Recusando ou retardando a autoridade policial a concessão da fiança, o preso ou alguém por ele poderá prestá-la mediante simples petição perante o juiz competente que decidirá em 48 horas. 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado. Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação ainda no caso de prescrição depois da sentença condenatória. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado a sentença que houver absolvido o acusado ou declarado extinta a ação penal, o valor que a constituir atualizado será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do artigo 336 deste Código. 338. A fiança que se reconheça não ser cabível na espécie será cassada em qualquer fase do processo. 339. Será também cassada a fiança quando reconhecida a existência de delito inafiançável, no caso de inovação na classificação do delito. 340. Será exigido o reforço da fiança, quando a autoridade tomar por engano fiança insuficiente, quando houver depreciação material ou perecimento dos bens hipotecados ou calcionados ou depreciação dos metais ou pedras preciosas, quando for inovada a classificação do delito. Parágrafo único. A fiança ficará sem efeito e o réu será recolhido à prisão quando, na conformidade deste artigo, não for reforçada. 341. Julgar-se-á quebrada a fiança quando acusada, regularmente intimado para o ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justo, deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo, descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança, resistir injustificadamente à ordem judicial, praticar nova infração penal dolosa. 342. Se vier a ser reformado o julgamento em que se declarou quebrada a fiança, esta subsistirá em todos os seus efeitos. 343. O quebrantamento injustificado da fiança importará na perda de metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares, ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva. 344. Entender-se-á perdido na totalidade o valor da fiança, se condenado, o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta. 345. No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário na forma da lei. 346. No caso de quebrantamento de fiança, feitas as deduções previstas no artigo 345 deste Código, o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário na forma da lei. 347. Não ocorrendo a hipótese do artigo 345, o saldo será entregue a quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado. 348. No caso em que a fiança tiver sido prestada por meio de hipoteca, a execução será promovida no juízo civil pelo órgão do Ministério Público. 349. Se a fiança consistir em pedras, objetos ou metais preciosos, o juiz determinará a venda por leiloeiro ou corretor. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes nos artigos 327 e 328 deste Código e outras medidas cautelares, se for o caso. Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir sem motivo justo qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no parágrafo 4º do artigo 282 deste Código.